Abra, por favor, a sua Bíblia em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, um tema muito relevante, muito importante para os nossos dias, um tema bem atual. Eu não sei exatamente, eu nunca sei porque que Deus escolhe determinados temas para determinados dias, mas eu tenho a certeza que Ele estará nos tratando nesta noite. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 12. Romanos 8, versículo 12. Assim está escrito na palavra de Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Oremos ao Senhor. Pai, te louvamos e te agradecemos esta rica oportunidade de ouvir a Tua voz nesta noite. Aqui viemos para sermos ensinados por Ti, ministrados pelo Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações, ó Deus, fica à vontade, muda aquilo que for necessário em nós para vivermos de verdade para a Tua glória e para o Teu louvor. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, que todos que creem digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Saindo do modo suicida. Necessariamente nós não vamos focar nesse tema, não é, no sentido de automorte, como alguns chamam, mas tem muito a ver com essa ideia, né, de pessoas que acabam desistindo da vida pelos problemas. A cada momento eu recebo informações de pessoas em todas as partes que acabam desistindo de viver porque as lutas são grandes, porque a doença chega, porque o dinheiro acaba, por conta de uma traição, enfim, decepções da vida. Então é importante que a gente tenha um coração aberto, porque antes de tratarmos em si dessa ação tão maligna, tão assustadora, né? A palavra suicídio, há uns anos atrás, era um tabu, não se podia falar. Quem cometia suicídio era enterrado no silêncio, as pessoas não falavam os motivos. Graças a Deus hoje fala-se para evitar os grandes problemas, né? Evitar as consequências disso. Psicólogos, psiquiatras, pastores, estamos todos nós aí unidos para tentar ajudar uns aos outros a nos mantermos firmes. Mas nós podemos pensar sobre isso hoje, exatamente por onde começa o problema, né? No pensamento. Ninguém comete um ato desse sem antes ter pensado. Não no sentido de planejar. Né? Você sabe que na nossa lei, na lei criminal, uma pena maior é dada àquele que premeditou, por exemplo, um homicídio. Existe uma diferença entre numa defesa pessoal, numa luta corporal, você tirar a vida de alguém. É diferente a pena para aquele que premeditou o homicídio. Essa ideia de premeditar diz respeito ao que colocamos no pensamento. Muitos de nós falamos, né, no ambiente espiritual sobre o coração. Eu ouço pessoas falando: eu senti no coração de fazer tal coisa, meu coração se encheu de paz para fazer tal coisa. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso.
Quando a gente lê em Provérbios 4, 23, dizendo lá a Salomão que sobre tudo que temos que guardar, devemos guardar o coração. Porque se eu encher o meu coração da palavra de Deus, com certeza vai ser um coração inspirado. Mas se não for assim, o coração vai enganar. Mas antes que a gente pense no coração, como eu gosto de dizer, o baú das coisas da vida, nós devemos trazer no pensamento aquelas ações que realmente vão dar bons frutos. Por isso, vamos focar um pouquinho, não é, no combate dessa ação tão maligna que nós estamos falando sobre o suicídio, e para evitar que nós, as pessoas que amamos, os nossos amigos, que a gente esteja mais atento a tudo isso. É interessante como a gente consegue entender aí os estudiosos da psiquiatria, da psicologia, mudando um pouquinho o modo de pensar. Antigamente se pensava, olha, cuidado com aquela pessoa que está muito triste. Ele pode estar pensando em tirar a própria vida. Hoje já entende-se que é muito comum também pessoas que normalmente são medianas, nem muito alegre, nem muito triste, e de repente começa a mostrar uma alegria muito expansiva. Isso pode ser um sinal de que algo não vai bem. Não necessariamente voltando aqui o pensamento para o suicídio. Então nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor, queridos. Ao você ouvir uma notícia, ou você prestar atenção na mensagem, por que Deus está falando sobre isso? Talvez Ele queira dizer algo para você, no seu íntimo. Não que você pense em fazer tal coisa, mas talvez você venha se deparar com pessoas que precisam da ajuda, não é? Da sua ajuda, da ajuda de Deus através de você. Então é muito importante que você esteja preparado como um cristão. A igreja, né, eu ouvi isso de um pastor hoje, a igreja não é uma reunião de ovelhas, deveria ser uma reunião de pastores. Quando a gente se coloca dizendo, mas pastor, eu sou ovelha, é sinal que você quer ser tratado por um pastor, é normal. Mas quando você começa a caminhar, a amadurecer, você já deveria estar se preparando para apacentar outras ovelhas. Então, se a gente coloca essa ideia no coração de que continuamos como ovelhas, você não vai sair disso. No sentido de ser pastor, dizia esse homem, é que nós precisamos apacentar uns aos outros, cuidar uns dos outros. E sair desse pensamento, eu preciso ser cuidado. Sim, todos nós precisamos. Mas antes que você necessite dessa ajuda, veja como você pode ajudar alguém. Então guarde essa palavra no seu coração, porque muitas vezes a gente está falando de um mal assim tão silencioso, né? É como a ponta de um iceberg. Vocês lembram do Titanic? É o primeiro exemplo que me vem à mente. Ele reparou um bloco de gelo. Não era um bloco de gelo, era um iceberg. E o iceberg, ele mostra apenas uma ponta sobre a água, mas debaixo, sob a água, tem uma montanha gigante, muito firme de gelo. E o navio afundou. Aquele grande transatlântico afundou. Às vezes é tarde demais. Não falar sobre isso é um grande perigo. Nós devemos falar, e como cristãos devemos falar baseados na palavra de Deus. Então, Paulo escrevendo aos Romanos, no texto que nós lemos, ele vai dizer que existe uma herança para aqueles que estão em Cristo. E aqui eu não vou entrar no detalhe dessa guerra espiritual, da carne contra o espírito, mas é exatamente isso que nós precisamos entender. Há uma guerra que está acontecendo nesse momento. Pessoas foram vencidas porque a carne falou mais alto e ela não conseguiu ouvir a voz de Deus e vir à casa de Deus. Pessoas são vencidas pela preguiça, pela fome, pelo trabalho, pelo cansaço, pelo esfriamento. Que esfriamento é esse? Começa no pensamento. Um desejo de não estar na comunhão, uma vontade de ser autossuficiente, ou você pensa diferente disso. A igreja está vivendo um momento um tanto quanto difícil, né? A igreja desse século, as pessoas perderam os valores religiosos, porque diziam que tudo era muita religiosidade. Ok, removeram a religiosidade, mas não sobrou nenhuma espiritualidade. As coisas estão sendo removidas com muita facilidade. Aí mesmo no versículo 17, o último versículo que lemos, o apóstolo Paulo diz, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Mas aí tem uma vírgula importante quando ele diz: se com ele sofremos. Então é natural que haja na vida do cristão uma dose de sofrimento. Não é para você se acomodar e achar que tem que sofrer. Mas se o sofrimento chega, imediatamente desperta a luzinha, sabe? Acende aquela lâmpada. Você vai dizer: não, mas eu estou em Cristo. É natural que eu sofra. Ataques do inimigo, acusações, doenças, depressão. O crente não fica deprimido, mas é claro que fica. A depressão é um modo de jogar a gente para baixo, é um declive. Mas quando chegamos à presença de Deus, o Senhor nos leva às alturas. Diga glória a Deus. A importância de estarmos na presença de Deus. Ai, pastor, eu estou com os pensamentos tão ruins. Venha à igreja, ouça a mensagem, cante louvores. Alegre o seu coração na presença daquele que pode realmente resolver essas questões. Porque são muitas as questões. E aqui, quando o apóstolo Paulo vai escrevendo esta igreja e fala sobre uma herança, parece-me insano demais qualquer um de nós receber uma mensagem dizendo: olha, prepare-se, porque está a caminho uma grande herança. Não é natural pensar que você balance os ombros e diga: não quero herança. Não importa o que seja. Se alguém chegar na sua casa e disser: olha, você tinha um tio-avô morando lá não sei onde. Aí você diz: sim, eu lembro. O que houve? Ele faleceu e deixou para você uma herança. Não importa o que seja. Um baú de documentos, uma bicicleta velha, ou um baú de tesouro. Não importa, você não sabe o que é. Naturalmente haverá uma ansiedade, um desejo gostoso de saber o que vem por aí. Quando o apóstolo Paulo escreve sobre herança, isso deve nos fazer pensar um pouquinho o quanto nós estamos ansiosos no sentido mais puro da palavra, o quanto nós estamos atentos, vigilantes para recebermos essa herança. E é muito interessante que todo o contexto aqui desta carta, quando o apóstolo fala sobre filhos e herdeiros, ele vai dizer que se não andarmos como a carne, conforme a carne, nos rudimentos desse mundo, ele desenvolve isso com muita facilidade, porque ele é alguém que precisou abrir mão da sua vontade também, como Cristo abriu mão da vontade dele, como homem. Então veja que o apóstolo Paulo vai nos dizendo: olha, se vocês querem receber herança, estejam preparados. Como eu faço para receber a herança? Capacite-se. Pegue o mapa. Quem é o mapa? Como é que o mapa se descortina diante de nós? Encha-se do Espírito Santo. Ele vai falar isso, que o Espírito de Deus, através do nosso Espírito, você lê que ele vai dizer Espírito com E maiúsculo e Espírito com E minúsculo. Quando ele coloca o Espírito com E maiúsculo, ele está dizendo o Espírito de Deus, toda a santidade de Deus precisa estar em nós, para que o nosso espírito fale mais alto do que a nossa carne. Do contrário, essa herança chega e a gente recusa sem saber o que é. O meu tio-avô não morava num lugarzinho lá, não tinha dinheiro para nada. Quem sabe? E o que ele guardou debaixo do colchão? Você não sabe, né? Mas imagina quando nós trazemos isso, espiritualizamos a ideia da herança, e entendemos que o que Paulo está dizendo é que se formos guiados pelo Espírito, nós vamos receber uma herança que vai nos conduzir ao céu. A questão é que até chegar esse momento, né, o que eu gosto sempre de dizer é o já, estamos preparados para qualquer momento. Mas é o ainda não. Tem muita coisa a fazer na terra, pastor. Eu creio, eu espero que eu também. Mas antes que a gente pense em tempo de vida, vamos pensar no imediatismo da morte. Vamos pensar que a qualquer momento, né, como a gente vê isso, como isso é natural demais, e isso é um perigo, porque muita dessa naturalidade está nos atrapalhando a entender as coisas realmente espirituais. Vai receber a herança, sim, estou pronto, mas não se preocupe, porque as provações vêm. Daí Paulo falar dos sofrimentos. Se sofremos assim como Cristo sofreu, vamos também ser glorificados como ele foi. Que tipo de sofrimento é esse? Se você está se preparando para receber a grande herança da sua vida, que chamamos de salvação, eternidade, não
não fique cochilando, porque um espírito maligno sempre tentará tirar o salvo do caminho. Ele vai fazer de tudo para o vento jogar o mapa longe. Ele vai fazer de tudo para você esfriar o coração. Ele vai colocar atrativos diante da sua vida, diante dos seus olhos, para que você diga, não, acho que hoje eu não quero ser crente não, sabe? Só que não dá para desvincular isso. Uma vez alcançando a salvação, você precisa estar atento sempre, até o final. Do contrário, ela não está mais em você. Então, esse tempo é um tempo muito perigoso, queridos. É um tempo de muita naturalidade com coisas que não deveriam ser naturais. A gente não está muito atento a isso. O mundo está mudando, pastor. O mundo, de uma forma em geral, não muda. Ele vai se deteriorando. O mundo em si, a natureza de Deus. Mas os homens, os seus comportamentos mudam. E isso deve nos preocupar. Porque estamos chegando a uma geração que não dá muito valor ao que realmente importa, a salvação. Há pouco tempo eu falava do chamamento de Isaías, quando ele olha para o céu, tem aquela visão maravilhosa do reino, e ele repara nos seres cantando para Deus, adorando, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O que Deus espera? Que os seus filhos sejam unicamente, exclusivamente santos. Deus não quer que você prospere para que você encontre a vida eterna. Ele não precisa do dinheiro deste mundo. Isso é uma consequência positiva de uma vida de trabalho, de conquista. Ah, pastor, eu fiz muita coisa nesse mundo. Tá, mas o quanto do que você fez tem valor na vida eterna? Se você não prestar atenção nisso, você perde esse sentido de coisas que deveriam ser estranhas. E tudo isso acaba muito natural. Muito natural. Eu converso muito com pessoas e eu fico às vezes assustado quando eu ouço elas falando que agora não tem jeito, é assim mesmo. Eu disse, mas aonde está escrito que tem que ser assim? O mundo vem levando a gente a achar natural determinadas coisas. Não é? A relação de duas pessoas antes de terem se contraído em matrimônio. Já percebeu o quanto isso é natural nos últimos dias? Mas nunca foi natural para Deus. Ou nós entendemos isso e mantemos o nosso padrão de santidade, ou a gente vai achar que tudo isso é muito comum para os últimos dias. O desrespeito à autoridade, e aí eu começo já no ambiente da família, né? Uma relação estranha de filhos com os pais, em que a autoridade deixa de existir. Às vezes por omissão da própria autoridade. Não, vou deixar meu filho decidir, vou deixar ele resolver. Não, não pode. É pertença sua. Deus deu a você, para você cuidar. Você pode ser chamado de negligente se você não tiver esse cuidado. E aí, por que isso é muito comum? Porque o mundo tem caminhado para viver assim. É muito estranho o que está acontecendo, mas por que isso, pastor? Porque aí eu volto à ideia da carne, como diz Paulo, que aí a gente coloca assim, ó, pensamento. O que eu penso em fazer? Talvez o meu pensamento seja escravo da carne. E se o meu pensamento é escravo da carne, eu penso em dormir mais do que devia, em me divertir mais do que trabalhar. E aí Provérbios diz, vai ter com a formiga ou preguiçoso? Por quê? Porque ela trabalha, porque ela sabe que precisa de comida. Se eu não pensar assim, olha o pensamento. Se eu não doutrinar o meu pensamento, e aí Paulo agora entra na questão da espiritualidade, fala do Espírito de Deus, onde habita o Espírito de Deus? Não é no pensamento. Se a gente pudesse achar um lugarzinho para o Espírito Santo dizer, não, é aqui que ele mora, esse lugar seria o coração. Por isso Provérbios diz que nós devemos guardar o coração. Mas por que o coração é enganoso, pastor? Porque eu quero o Espírito Santo só no meu pensamento. Eu recebo os dons espirituais e quero que a minha mente domine a minha língua. Então eu falo em mistério, eu revelo. Ó, tudo isso voltado para o que eu penso em fazer. Mas não é para o que você pensa. É para o que você quer de verdade encontrar nos momentos difíceis da sua vida. Do contrário, aí eu digo que é um tema propício. A gente está colocando o nosso pensar no modo suicida.
No celular você não coloca modo avião para não receber mensagens ou não ter interferência quando você voa, né? Quando você está no avião, o piloto diz, agora é hora de desligar o celular ou colocar no modo avião. Você usa ele como um computador, os celulares são smartphones, aí você usa, mas você não tem comunicação com o mundo lá fora, porque isso pode atrapalhar a navegação, pode atrapalhar os instrumentos do avião. E o que acontece se o piloto ficar confuso? O avião cai. Entende isso? Percebe como a nossa vida precisa ter esses cuidados? A gente está falando, queridos, de uma inversão de valores de tal modo assustadora que as coisas que não deveriam ter menor valor são muito valorizadas nos dias de hoje. Comportamentos, né? Nesse momento a gente começa a pensar que a vida deixou de ser preciosa para que a ostentação, enquanto a vida, seja mais importante do que viver necessariamente. As pessoas querem gastar a vida. As pessoas querem viver. E aí esse bem chamado vida vai se desvalorizando de tal maneira que quando cai a ficha, entende isso? A gente começa a pensar em desistir. E aí muitos acabam desistindo também. Se a gente não ficar atento a essas coisas espirituais, por conta dessa guerra espiritual, a gente esfria mesmo. A gente desiste de ser crente, desiste de igreja, desiste de ministério, desiste dos talentos. A gente começa a viver nesse esfriamento porque a gente está invertendo os valores, a gente prefere tal coisa, a gente prefere a diversão, a gente prefere, não é, o conforto, e essas coisas vão entrando com muita facilidade. A outra questão é a inversão do modo de vida. Por que às vezes o nosso pensamento entra nesse modo suicida? Porque o modo de viver, a gente começa a perceber que muitos princípios que deveriam estar em nós, não só porque você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, mas princípios do bem viver. A questão de você ser ético, respeitoso com as pessoas. Por que se busca tanto respeito ao outro? Porque sim, o mundo perdeu o respeito totalmente um pelo outro. A vida humana perdeu o sentido. Né? A gente começa a olhar essas coisas. Hoje mesmo o noticiário disse, olha, o chefe, presidente de uma torcida organizada do futebol e o vice dele foram presos porque premeditaram, mataram ou queriam matar pessoas, os próprios jogadores, só porque eles perderam o jogo ou não jogaram direito. Como assim? Eu estava torcendo, uma alegria, um futebol, algo assim, e agora eu desejo matar aquele só porque ele não alegrou meu coração? Percebe como esse modo de vida está se tornando tão estranho? E aí a gente começa a entender que esses princípios que foram colocados do respeito ao outro, foram trazidos pelos mais antigos, pelos nossos pais, isso não pode ser removido com essa facilidade. Os elementos que fundamentam uma casa, se você remove esta coluna, o prédio desaba. E aí a vida está vivendo esse propenso desabamento a qualquer hora. Puxa, aquele irmão, ele desistiu de viver, ele suicidou-se. Logo ele, que era tão alegre, sim, talvez fosse uma alegria fantasiosa, uma alegria baseada nas coisas da vida. Quando eu tenho muito, eu me alegro. Quando eu não tenho nada, eu desisto. Eu estou muito alegre porque eu tenho uma saúde de ferro. Adoeceu, quero morrer. A gente começa a entender esse modo de vida tão estranho, sem contar nessa inversão de comportamentos. Ações e reações que a gente olha e fala, meu Deus, a humanidade está indo para onde? Como é que alguém pode fazer tal coisa? Essa ideia de ser diferente, né, que é algo tão moderno, né, as pessoas querem ser diferentes. Elas criam coisas para serem diferentes. Elas colocam a sua vida pública para serem diferentes. Elas querem promover a diferença. Não se pensa em vivermos debaixo de uma igualdade, Deus nos vendo todos iguais. Não. Mesmo que a gente tenha um apelo da igualdade, no fundo, nós queremos ser diferentes. É tão estranho esse comportamento que nós estamos percebendo hoje, e às vezes isso causa frustrações, sabe? Há pessoas que querem ser diferentes,
mas tomam decisões tão difíceis de consertar. Muito difícil. Eu aconselhava certa vez uma pessoa de uma outra igreja e o pastor me levou lá para conversar com o jovem. E ele falava sobre esse desejo de fazer o que todo mundo faz na juventude, né? Ele tinha feito uma tatuagem, os pais acharam natural porque era coisa da juventude. Depois ele volta, na primeira tatuagem ele pediu aos pais autorização, ele era menor. E antes mesmo que ele pedisse autorização para a segunda, ele já tinha feito mais 2. Aí chamou a atenção dos pais. Os pais foram até o pastor lembrou e me chamou para dar um conselho. Eu estive lá com ele, mais aquele jovem. E eu falei, bom, mas talvez tenha demorado um pouco, né, para despertar que isso é um abismo. Determinados comportamentos que nós temos hoje, a expressão do salmista é: um abismo chama outro abismo. A preocupação daquele pai, daquela mãe, não era só pela tatuagem. É porque agora ele estava colocando um alargador na orelha. Uma orelha dele, alargador de orelha, é um brinco que vai abrindo, né? Você vai aumentando aqui. Mas ele bem jovem, e ele já tinha uma orelha que não tinha mais como recuperar caso ele quisesse. Ele tinha por volta de 17 anos, e a orelha dele parecia de um índio Yanomami. Sabe aquele índio que usa um... Ele olha a cultura e diz que aquilo é bom para ele. Quem fez isso com ele? O pensamento. A carne dele disse, não, mas eu faço o que eu quiser, o corpo é meu. A carne está dando ordens. Tudo bem, a gente não está aqui julgando se ele vai ser salvo. Não, nada disso, tá? Mas a gente deve tomar cuidado porque ele está buscando viver num modo de pensar que anula totalmente a razão de Deus, porque Deus usa também a razão, para ele entender que aquilo pode ser nocivo. E foi quando eu disse para ele, jovem, você já parou para pensar, se você desejar não mais usar isso, como é que você faz com a sua orelha? Fica um buraco. É isso que você quer? Você quer um buraco na sua vida, no seu corpo? Aí eu peguei no celular uma imagem de uma pessoa que teve uma doença por conta de um gato, chamado esporotricose. É uma doença que, quando o gato arranha, é normalmente contaminação das plantas, as pessoas começam a desenvolver uma micose dificílima de ser curada. E essa pessoa estava com um buraco no braço, que não fechava mais. E por mais que tomasse remédio muito forte, eu disse, olha aqui, ó, esse é um buraco que a vida causou nela. Você está causando um buraco em você mesmo. Essa pessoa aqui está sofrendo sem buscar o sofrimento. Agora você quer sofrer? Então foram conselhos dados e eu espero que tenha tido efeito, porque eu não tive mais contato. Por que estamos usando esse exemplo? Porque há ocasiões que a carne dá ordens. É quando a gente tem vontade de fazer e a gente diz, eu senti no coração de fazer. Antes que vá ao coração, o seu pensamento está processando uma ação. E aqui é algo muito perigoso. Por quê? Porque a gente está vivendo esse tempo de perigo do caos. O mundo está se transformando num grande caos. Percebeu isso? Ou não? Será que só eu? Enfim, a maior prova disso é verdadeiramente essa tentativa de transformar em coisas naturais aquilo que deveria ser abolido dos nossos olhos. Quando eu estudo bastante esses casos, né, do suicídio, já escrevi textos, livros, etc., eu começo a perceber que as pessoas se permitiram a pensar numa possibilidade de resolver do seu jeito, de não contar com a ajuda de Deus. Abrimos o culto falando do salmista Davi, quando diz, Senhor, aplica a sua misericórdia em mim, não é porque eu mereço, é porque eu preciso. Se nós não pensarmos assim, nós vamos começar a nos sentir autossuficientes, não vamos querer mais contar com a ajuda de Deus. Não, meu trabalho resolve, eu pago, quanto que é isso? E a gente começa a viver assim até que tudo que a gente tem não serve para aquilo que a gente realmente quer. E isso é que é muito sério. Porque muitos que não conseguem deixar com que o Espírito domine e deixa com que a carne fale mais alto, num determinado momento ela quer matar a carne.
O que é o suicídio, senão uma vontade de cessar uma dor que não é física, é da alma, é do sentimento. Tá? Nós estamos falando de pessoas que estão com uma ferida na guerra, amputaram o braço, tomaram um tiro, amputaram o braço, me mata, eu quero morrer porque eu não aguento de dor. Não, isso não é suicídio. Isso é uma tentativa de cessar a dor da carne. E aí vai depender de alguém para matá-lo, então não é suicídio. É um homicídio. Ele desejou a morte, mas alguém teve que tirar a vida dele. Agora, quando eu penso em desistir da minha vida, eu estou tentando acalmar uma dor que está lá na alma, e aí eu vou e mato o quê? A alma? Não, a alma não morre. Você mata a carne. E aí o suicídio acontece. Isso é muito sério, queridos. E muitas vezes a gente acaba se permitindo a colocar o nosso pensamento nesse modo suicida. Então eu repito, não é que você deseja ou um dia você pensou sobre isso. Mas se você não ficar atento, você permite que o mundo coloque o seu pensamento no modo suicida, de tal maneira que você satisfaça só as vontades da carne e se esqueça que você tem que alimentar o seu espírito. A sua alma tem sede de Deus, diga glória a Deus por isso. Você não pode viver do seu jeito porque você é dono do seu nariz. Eu provo que você não é dono do seu nariz. Arranca ele aí agora. Ou coloca no lugar. Você não é dono de nada. O que você precisa entender é que aquele que é dono, que rege todas as coisas e olha para você diferente de como ele olha para o caos desse mundo, ele quer que você dê a oportunidade para que ele cuide da sua alma, para que ele cuide dos seus sentimentos, antes que esse modo suicida se transforme em algo muito perigoso. Eu trouxe hoje 4 exemplos, e eu vou ser bem breve aqui nesses exemplos, 4 situações, que a gente vai expor aqui, que prova, segundo a palavra de Deus, que essas ações elas começam no pensamento. Os 2 primeiros colocaram o pensamento no modo suicida na sua época. Eles se depararam com os problemas da vida, da sua época, do seu jeito, e eles decidiram, lamentavelmente, de uma forma irreversível, dar um fim. Não tem mais jeito não. O primeiro texto está aí em 1 Samuel, se você desejar, você pode acompanhar na TV, ou anota, porque às vezes perde tempo lendo e aí você acaba perdendo o raciocínio. 1 Samuel, capítulo 31, vai falar de Saul, o primeiro rei que se permitiu a uma derrota física. Ele perdeu a guerra. Ele poderia ser alcançado pelos filisteus e ele poderia ser morto. Mas antes que ele fosse morto, ele decidiu tirar a própria vida. Veja como ele estava abatido na alma. 1 Samuel 31, versículo 1, eu vou ler o texto. Os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus seguiram de perto Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Ele foi perdendo literalmente sua família na guerra, afinal de contas ele preparou os filhos para serem guerreiros. Versículo 3, a batalha se intensificou contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Veja que o texto diz que ele já estava para morrer. Ele foi ferido gravemente. Ele poderia, se não recebesse os cuidados médicos, morrer na guerra. Mas antes que ele morresse, olha que coisa estranha, versículo 4. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos, me atravesse com a espada e zombem de mim. O que ele queria? Morrer pelas mãos do seu escudeiro, mas não morrer pela mão dos filisteus. Aí é aquela ideia que nós temos de acumularmos vitórias e não entendermos que a vida tem altos e baixos. Um dia eu estou aqui, vencendo os filisteus. No outro dia eu fui alcançado, um flecheiro me alcançou. Mas eu estou vivo. Espera aí, cadê o Deus que me fez vencer? Vou até Ele. Não. Mas lembra o que eu falei? Se o meu pensamento está no modo suicida, eu desisto, eu não lembro de Deus e por aí vai. Aí mesmo, no versículo 6,
4, perdão. Mas o escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Ele vai matar o rei? Não. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Ora, ele já estava ferido gravemente. Deixa a vida chegar ao rumo final. Deixa o tempo de Deus. E eu acredito que por Deus ter feito escolhas como este homem sendo o primeiro rei, Deus poderia escolher salvá-lo naquele momento. Eu acredito a todo instante que Deus tem poder para salvar ou para deixar morrer. O que Deus não vai promover é dar a você a liberdade de tirar a própria vida. Porque você não tem esse direito. Você não se deu a vida. Não foi seu pai e sua mãe que te deram a vida. Eles apenas foram usados para trazer você ao mundo. Mas quem te deu a vida? Deus. Então, versículo 5. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, olha que perigo, irmãos, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E assim morreram juntamente naquele dia Saul, seus 3 filhos, sendo que Saul foi suicídio e os 3 filhos foram vítimas de um homicídio na guerra. E o seu escudeiro, outro suicídio. E todos os soldados morreram pela guerra. Quando os homens de Israel estavam no outro lado do vale e no outro lado do Jordão, viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sabe aquilo que Saul tanto conquistou e lutou para ter? Agora outro vai ocupar. Veja como essa história desencadeia esse modo suicida da pessoa que deixa de crer, desiste de vencer, ou enxerga a derrota antes mesmo que ela seja estabelecida. Os filisteus não tinham alcançado ele. Os filisteus estavam vencendo a guerra. Não há possibilidade dele sair pela tangente, não há possibilidade de Deus fazer um grande mover e rachar o mundo, dividir, abrir, fazer um terremoto para que os filisteus caiam, se Deus já havia feito tantas coisas no passado? Sim. O problema é que o modo suicida deixa você alienado ao pensamento que você pode contar com Deus. Então você quer contar com o seu escudeiro, com a sua espada, com a sua flecha, com o seu exército, e às vezes tudo isso falha. Então ele desistiu. Naquele momento, o pensamento dele estava onde? Contabilizando as derrotas. Perdi meus filhos, perdi meu exército, estou perdendo a guerra, estou perdendo a vida. Ele vai contabilizando as perdas, querido, pelo amor de Deus. Para contabilizar um pouquinho as vitórias que Deus já te deu. Quantas foram as vezes que você venceu quando você achou que ia perder? A prova disso é que mesmo você caído, você se levantou e hoje você está na presença do Rei, louvado seja o Senhor. Entenda isso e contabilize as vitórias, não as derrotas. Então ele desiste de vencer, foi um péssimo exemplo para o escudeiro, péssimo exemplo. Isso mostra o quanto o pensamento do suicídio, o quanto o desejo de desistir pode ser acompanhado pelos outros. Um pai, uma mãe, um irmão, um líder, ele não pode desistir. Primeiro por Deus, segundo por ele mesmo e terceiro por aqueles que seguem ele. Não pode haver desistência. Se tiver que cair, caia na guerra. Deixa a guerra, que a guerra Deus vê. Agora, a desistência não é uma boa opção. O outro caso é de Judas. Você conhece, Mateus, capítulo 27. Judas, ele parece tentar reverter uma situação que ele mesmo criou. Só que o pensamento dele também está no modo suicida. Ao invés dele correr para a cruz, para buscar recompor a sua vida, Judas era discípulo de Jesus. Essa desistência não foi ensinada por Jesus. Ele coloca o pensamento no modo de desistência, que eu chamo de modo suicida. E aí ele vai desistir antes mesmo dele tentar mais uma vez. A primeira tentativa dele foi frustrada. Versículo 3, Mateus 27, versículo 3. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado,
tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Se ele quer corrigir algo, ele vai buscar a correção no ponto que ele errou. Ele não errou com os anciãos, ele não errou, primeiramente, recebendo as moedas, ele errou quando ele permitiu que o pensamento dele conduzisse à traição de Jesus. Então, se ele quer consertar as coisas, ele vai até Jesus. E ao invés dele fazer isso, ele achou que só devolvendo as moedas resolveria, só que eles não receberam de volta. Dinheiro maldito, dinheiro de maldição, não cai bem no coração de Deus. É provável que, diferentemente de Saul, que contabilizava as derrotas, Judas não teve nem tempo de pensar nas futuras vantagens que ele queria alcançar com aquele dinheiro. O que ele queria era fazer algo com aquele dinheiro, tanto é que o dinheiro é o objeto, né? É a questão. E aí, nesse momento, como o dinheiro não servia para ele, porque ele estava tocado de remorso, e não servia para o templo, devolvendo lá para quem pagou ele para entregar Jesus, ele viu que o plano dele foi frustrado. Aí tem um outro problema sério, irmãos. Se o pensamento estiver no modo de desistência, porque a gente acredita demais que vai dar certo e deu errado, aí a gente começa a viver essa parte preocupante da vida, quando a gente não acha que tem mais solução para nada. Então Judas vai, antes dele entender que foi frustrado, ele encontra um problema maior. Ele achou que na morte teria uma solução, né? A morte nunca vai ser uma solução, pelo contrário. Por isso que Paulo diz que nós temos que vencer a morte, assim como Cristo venceu. A morte nunca vai ser uma solução. Eu quero morrer para cessar a minha dor. Se você estiver salvo, você pode conversar com Deus. Mas se você não tiver, é melhor você se recompor. É melhor você desligar esse modo de desistência, esse modo suicida da sua vida e dizer: não, eu nasci para a glória de Deus e eu vou vencer com Deus, louvado seja o Senhor. Eu nasci para Deus ser glorificado. Por isso Paulo diz: olha, se você sofre com Cristo e por Cristo, através dele você vai ser glorificado. Mas se você quer viver uma vida triunfal com Cristo nessa terra, você está se esquecendo que o triunfo e a glória é na eternidade, não é aqui. Não é aqui. Esse discurso vai contra muitos discursos que eu tenho ouvido, de que o crente não pode sofrer, o crente não pode passar dor, o crente não pode... Como não? O próprio apóstolo Paulo disse que nós temos que sofrer como Cristo sofreu. E esse sofrimento está vinculado a uma perseguição por você querer o que é certo. O crente que nunca foi perseguido porque não quis mentir, ele não sabe o que é salvação ainda. Agora, tem outros dois também que estavam com o pensamento no modo suicida. Mas, de uma forma diferente de Saul e Judas, eles foram lá e apertaram o botão, sabe? O celular tem aquele botãozinho, né? Quando o avião já está para aterrissar, o piloto diz: pode voltar ao uso normal do celular. Aí você vai lá no seu celular, ou é assim, ou é assim, ou é assim, mas você desliga o modo avião para você se corresponder com o mundo. Essa é a ideia. Dois personagens. 1 Reis, capítulo 19. O primeiro é Elias, o profeta Elias, que conseguiu, com a ajuda de Deus, vou voltar ao exemplo do celular. Aeromoça, como é que eu faço para desligar o meu modo avião? Quando eu não sei, eu peço ajuda. Ali é seguro, né? Você não vai descer com o celular, parar em frente ao transeunte do outro lado da rua e dizer: me ajuda aqui a tirar o modo avião. Ele vai tirar o celular da sua mão, isso é fato. Mas no avião você está seguro. Aí você vai dizer: moça, você pode me ajudar aqui a desligar o modo avião? Elias, parece que ele recebe de Deus essa graça de pedir ajuda, porque ele está desistindo também. 1 Reis 19, versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada.
Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a essas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali ele deixou o seu servo, ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer. Olha aqui, ó, o profeta, que venceu centenas de profetas de Baal, agora ele está desistindo da vida. Ele conversou com Deus. Aqui está o grande lance, irmãos. Quando nós pensamos em fazer qualquer coisa, seja boa ou seja má, devemos conversar com Deus primeiro. Do contrário, o negócio dá errado, viu? Então, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Aqui, eu gosto de pensar, não é, que ele é um propenso suicida. Por que Elias é um propenso suicida? Ele não tentou tirar a vida, ele não se enforcou, ele não caiu sobre espada. Não, mas por que ele é um propenso? Porque no momento em que ele foi ameaçado, para onde ele foi? Para o deserto. E o crente só vai ao deserto por ordem de Deus. Quando ele busca o deserto, ele quer morrer. O pensamento dele já está no modo suicida. E o que é pior, até então ele está acompanhado de um discípulo. Mas quando ele decide andar sozinho, não dá para andar sozinho. Não dá, queridos. O Senhor envia para nós, sabe isso aqui, ó? Olha o perigo dos desigrejados. Você conhece algum desigrejado? Eu conheço. Uma vez eu perguntei, irmã, eu fico triste de você sair, mas para onde você vai? Qual igreja? Pelo menos procure uma igreja. Não, pastor, eu vou procurar igreja nenhuma não, eu vou ficar em casa mesmo. Eu falei, como assim? Não, em casa eu boto meu louvor, escolho o cantor. Se eu quiser uma palavra mais assim, ela falou exatamente assim. Hoje ela não congrega, ela tem um pastor que pastoreia ela pelo WhatsApp. E de vez em quando eles se reúnem em algum lugar, shopping. Para quê? Não sei. Porque estão caminhando sozinhos. Anularam a comunhão. Se esqueceram que através da comunhão, falamos da ceia, o grande mistério acontece. O pão e o suco da uva se transformam em carne e sangue na comunhão. Fora da comunhão, ele é o quê? Pão e suco de uva. Mas enquanto houver comunhão, o grande mistério acontece. Deus faz coisas sobrenaturais na comunhão, louvado seja Deus. Por isso que nós precisamos tanto igrejar, irmãos. Mas aí tem um movimento de desigrejados, né? Eu me decepciono com a igreja e vou para uma célula. Misericórdia. Espero que na célula não tenha bactéria. Se tiver bactéria, morre rápido. Porque na igreja também tem bactéria. Mas na igreja também tem antídoto de bactéria. Quando eu ouço a palavra de Deus, aqui está o antídoto da minha vida, porque eu não sou perfeito, eu sou falho, mas quando eu estou na comunhão, o Senhor me cura, louvado seja Deus. Quando eu estou no seio da igreja, o Senhor muda a minha história, glória a Deus. Não posso pensar nada diferente disso. Aí nós começamos a entrar nesse modo suicida que causa uma grande confusão. Quando Elias é ameaçado, ele se assusta. Se esquece primeiramente de Deus e vai buscar uma solução. Vai para o deserto sem autorização. Aí quando ele chega lá, já está sozinho, não leva pão, não leva água, não leva provisão. E se levou, já acabou. Porque ele está no deserto. E para ele voltar? Não dá. Vou morrer de fome, de sede. Misericórdia de Deus. E aí eu gosto demais do personagem Elias, quando Elias pede a Deus a morte. É como se Deus ouvisse, fizesse assim, o que você quer? Eu quero morrer, eu não aguento. Quer o quê? Não estou te ouvindo, grita mais alto. Elias não morre, irmãos. Elias é arrebatado, não experimenta a morte física. Sabe o que é isso? Deus só faz o que agrada a ele, não ao homem, louvado seja Deus. Deus olha para Elias e diz, como assim quer morrer?
Não, eu penso nisso quando o crente começa a dizer para Deus o que é para Deus fazer. Deus, faz assim, abre essa porta. Deus, eu preciso dessa porta, abre essa porta. Você precisa de renda, você precisa de emprego. Mas você não sabe se é aquela porta que você precisa. Deus sabe. Então o que você faz? Conversa com Deus. Tira o pensamento do modo suicida, senão dá ruim. E por último, aqui o último personagem, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que esse último personagem, ele não tem nem nome, ele aparece aqui como anônimo carcereiro. Ele apenas vai seguir o rumo da sua vida cotidiana, só que por um determinado momento, o pensamento dele entra no modo suicida. Ele se depara com um problema, né? E quando ele resolve tirar o pensamento do modo suicida, ele se dá bem. Atos 16, versículo 23. Você conhece esse texto, já pregamos inúmeras vezes. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, o carcereiro nem sabe o que está para acontecer, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Arrumou um problema. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se. Pensamento dele na hora. Disse para ele a carne: ei, acaba com tudo, você vai ser preso, você vai pagar por essa fuga, eles não vão te perdoar. O pensamento dele fez assim, ó, e ele deve ter pensado em um monte de coisas. Minha família, meu emprego, vou ser preso, eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que causei terremoto. Ele está tão confuso que o pensamento no modo suicida diz que o certo, né, era ele cometer suicídio, mas esse era o errado. Glória a Deus, porque ele tirou o pensamento. Ele pensou que os presos tinham fugido. Por isso ele ia tirar a vida. Mas o texto diz que eles não fugiram. Versículo 28. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, dizendo: graças a Deus vocês não fugiram. Eu estou pensando aqui o que ele pensou, né? Versículo 30, depois trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia, quando a gente tira o pensamento da desistência. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e toda a sua casa, louvado seja Deus. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Agora ele está cuidando de Paulo e Silas. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Olha que coisa linda! Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aqui a gente não tem o registro de vitórias ou perdas. Ele está no dia a dia dele, trabalhando, mas alguma coisa aconteceu. Você já ouviu dizer que tem pessoas que, quando perdem o emprego, querem desistir de viver? Será que eles não se lembram quem abriu aquela porta? Será que eles não se lembram quem verdadeiramente foi quem abriu aquela porta, irmãos? Olha que coisa estranha. O modo suicida que eu estou trazendo nessa reflexão é quando nós nos esquecemos da presença de Deus e daquele que nos dá todas as coisas. Não se desespere. O Senhor jamais nos abandonará. Ele está conosco todos os dias. Você pode dizer amém? Esse modo suicida é o mais veloz de todos. Porque a primeira coisa que vem na nossa mente é desistir. Ih, deu errado. Quem disse que deu errado? Deus sabe o que é errado e o que é certo. Talvez o seu modo de pensar tenha sido errado. Mas se você ama a vida, você não vai fazer isso. Esse texto diz de uma forma muito clara que ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer todos os dias. Ah, pastor, mas eu já sou crente. Sim, mas talvez você tenha entrado no modo suicida sem perceber. Você planejou algo e não está dando certo. Vou desistir. Desistir? Se você nasceu para a glória de Deus, você não pode desistir. Se você nasceu, e a palavra nos ensina que esse é o objetivo da nossa criação, vivermos para a glória de Deus, algo vai acontecer.
Deus vai te honrar. Se você permanecer firme, Deus vai honrar você. E tudo o que Ele planejou acontecerá. Você pode dizer amém por isso? Vamos nos colocar de pés. Quando nós estamos com um pensamento em Deus, a gente até se decepciona com as nossas ações, a gente até se decepciona com o resultado da nossa vida. O que eu ouço de crente dizendo: pastor, mas eu fui fiel a Deus o tempo todo e agora olha o que está acontecendo. Talvez você tenha que perguntar para Deus, né? O que está errado? O que pode ser consertado? O maior erro de todos é pensar que você sozinho obteria vitória. Não é assim que funciona. Porque quem coloca o nosso pensamento no modo suicida somos nós. Então nós é que temos que ir lá e desligá-lo. Há uma oração lindíssima do profeta Abacuque. Eu quero ler para você. Abacuque 3:17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, meu Deus, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Deus, o Senhor Deus, é a minha fortaleza. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Ele é o Deus que nos socorre quando nós nos lembramos que temos a quem recorrer. Antes de você recorrer aos que estão ao seu redor, recorra àquele que criou você para a glória dele. Coloque o seu pensamento à disposição dele. Pergunte a ele como viver para a glória dele mesmo. Comece a dizer: Senhor, talvez isso que eu tenha feito não deu certo, aquilo outro está dando errado, mas eu quero parar se for necessário e fazer tudo conforme a tua vontade, Pai. Que a minha carne não dê ordens à minha alma, porque a minha alma tem sede de Deus. A carne tem sede de água, de prazeres, de coisas desta vida, mas a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Fortalece-nos, Pai, para que o nosso pensamento seja todo teu, que possamos ocupá-lo com as coisas que agradam a Ti, porque se agradarmos a esse mundo, é certo que sofreremos. Nos ajuda, Senhor, nos dê da Tua graça e da Tua misericórdia, em porções mais que dobradas. Fortalece os nossos passos na comunhão da igreja. Aviva o nosso entendimento para perceber os laços desta vida, Senhor. Como esta vida nos traz caminhos perigosos, Pai. Não queremos andar por atalhos, Senhor. Queremos seguir o bom caminho para a vida eterna. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Você pode dizer amém?